Existe uma imagem que circulou bastante na internet nas últimas semanas, aquela do Trunks do futuro da saga Z colocado ao lado do Trunks do futuro da saga Super, e que gerou uma reação muito específica em todo mundo que cresceu assistindo Dragon Ball. Não é raiva, não é nostalgia, é algo mais parecido com desconforto, aquela sensação de que alguma coisa foi embora e ninguém parou para explicar direito o que foi. Então vamos fazer isso aqui, porque a resposta não é simples e vai muito além de uma brincadeira de internet. Para começar, é necessário voltar ao Goku da saga Frieza, que é talvez o ponto de referência mais claro da discussão. Quando ele se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez, o que aparece na tela é um homem com braços imensos, peitoral marcado, pescoço mais largo, uma presença física que comunicava claramente que aquilo era o ápice do que um guerreiro podia alcançar. O próprio Frieza na forma 100% seguia a mesma lógica, ficando muito mais musculoso do que em sua forma final. Aquele clímax da saga inteira foi construído em torno da ideia de que poder máximo e físico máximo andavam juntos. Só que a história continuou, e com ela chegou a saga Cell, onde o próprio mangá começou a questionar essa lógica antes de qualquer outra coisa. Vegeta inaugura o Super Saiyajin Grau 2, depois chamado de Super Vegeta, uma evolução que aumenta consideravelmente a massa muscular sem comprometer tanto a velocidade, mas que consome muito mais energia. Trunks leva isso ao extremo com o Grau 3, inflando os músculos a um nível absurdo que lhe dá uma capacidade física brutal, mas que transforma o corpo em algo pesado demais para ser funcional. O próprio Cell explica que aquilo era um beco sem saída, que não adiantava ser mais capaz fisicamente se ele não conseguia nem acertar o adversário. Goku entende a lição antes de qualquer outro e toma uma decisão que vai na direção oposta ao que a série havia construído até então, aperfeiçoa o Super Saiyajin tradicional até torná-lo um estado natural, equilibrando capacidade, velocidade e consumo de energia sem precisar de volume muscular exagerado. Em outras palavras, Dragon Ball já havia descartado nos anos 90, ainda em Z, a ideia de que um guerreiro mais poderoso precisava necessariamente parecer um fisiculturista. Isso explica parte da mudança nas transformações. Mas não explica o que aconteceu com Kuririn, com Gohan fora das transformações, com o Trunks do futuro que sobreviveu anos num mundo devastado pelos androides mas chegou em Super com um físico que parece não ter sobrevivido nem a uma dieta ruim. Não explica por que o Kuririn ficou ainda menor, o que do ponto de vista físico é uma proeza considerável para alguém que já era comparado a uma criança em altura. E não explica por que Goten e Trunks pequenos, que na saga Buu tinham uma definição muscular evidente para a idade, apareceram em Super com braços completamente retos, sem nenhuma indicação de que esses dois garotos eram guerreiros treinados desde que aprenderam a andar. Se você está aqui acompanhando esse conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais análise desse tipo vindo por aí. A tentativa de explicar isso com a justificativa de que eles pararam de treinar não se sustenta. Basta lembrar do Gohan no início da saga Buu, 7 anos sem treinar, e o físico dele ainda era notável. Não estamos falando da forma mística do final do arco. Estamos falando do Gohan do cotidiano, que havia parado de lutar e ainda assim mantinha uma presença física que fazia sentido para quem ele era. O Gohan do início de Dragon Ball Super, no anime semanal, não tem essa mesma coerência. A diferença é visível e não pode ser atribuída apenas a escolhas de narrativa. Então a pergunta real não é se a mudança aconteceu. Ela aconteceu, é inegável. Qualquer pessoa com olhos consegue ver. A pergunta é o que está por trás disso, e a resposta tem mais de uma camada. Uma das explicações mais concretas para a mudança visual de Dragon Ball ao longo das décadas está na própria tecnologia de produção, e isso vale tanto para o mangá quanto para o anime. Nos anos 80 e 90, o traço de Dragon Ball Z era desenhado de forma artesanal, quadro a quadro, em folhas de acetato, com um ritmo de produção semanal que não deixava espaço para refinamento excessivo. O resultado era um traço mais grosso, com linhas irregulares, uma aparência que muita gente chamava de suja ou rabiscada, mas que carregava uma textura muito específica que dava peso visual aos personagens. Aqueles braços imensos do Goku não eram só uma questão de proporção, eram reforçados pelo próprio traço, pela forma como as linhas se sobrepunham e criavam uma sensação de volume e presença. Hoje, tanto o mangá quanto o anime utilizam ferramentas digitais em praticamente todas as etapas de produção.
O resultado é tecnicamente superior em muitos aspectos, com um traço mais limpo, cores mais uniformes, acabamento mais preciso. Mas essa precisão tem um efeito colateral que raramente é discutido. Ela tende a suavizar as formas, a reduzir a sensação de peso e volume que o traço artesanal criava de forma quase acidental. Um personagem desenhado digitalmente com linhas muito limpas e uniformes naturalmente parece mais leve, mais jovem, mais suave, mesmo que as proporções sejam tecnicamente as mesmas. Um paralelo interessante é o que aconteceu com Berserk depois da morte de Kentaro Miura em 2021. O estúdio Gaga continuou a obra seguindo as orientações deixadas por ele, com uma qualidade artística muito alta, mas muitos leitores identificaram uma diferença imediata. O traço ficou mais limpo, as linhas mais uniformes, e parte da textura pesada que era característica do trabalho do Miura foi perdida no processo. Não é uma questão de competência da equipe atual, é a diferença entre um traço com décadas de sedimentação num estilo muito específico e uma equipe produzindo num padrão digital contemporâneo. Dragon Ball Super segue exatamente essa tendência, e parte do que muita gente lê como perda de testosterona visual é na verdade uma consequência direta dessa transição tecnológica. Mas existe ainda outro fator, e esse vai além da técnica de desenho. Ele está nos padrões estéticos da cultura pop japonesa e na forma como a imagem do protagonista masculino mudou ao longo das últimas décadas. Quando se pensa nos heróis de anime dos anos 80 e 90, existe um padrão que se repete com frequência. Kenshiro de Hokuto no Ken, Ryu Saeba de City Hunter, Jotaro Kujo de JoJo's Bizarre Adventure, os personagens de Baki e o próprio Goku de Z ombros largos, pescoço grosso, braços enormes, mandíbula marcada, uma presença física que comunicava poder antes de qualquer transformação ou habilidade especial. Deixa o like se você cresceu com esse padrão e sente que algo foi perdido no caminho. Esse arquétipo não desapareceu, mas passou a dividir espaço com outro modelo que já existia há décadas na cultura japonesa, a estética conhecida como Bishonen, que pode ser traduzida literalmente como jovem belo. Corpos mais esguios, rostos mais delicados, aparência mais jovem e refinada, sem a associação direta entre masculinidade e volume muscular. Personagens como Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen e San Jinwoo de Solo Leveling são exemplos contemporâneos desse arquétipo, fisicamente atléticos mas sem a massa muscular exagerada, com o apelo estético que funciona tanto para o público masculino quanto para o feminino e que reflete muito mais os referenciais estéticos do K-pop e do J-pop contemporâneo do que os dos animes de luta dos anos 90. Dragon Ball Super não declarou explicitamente que mudou o design dos seus personagens por causa dessa transformação cultural. Mas seria difícil imaginar que uma obra publicada por quase 40 anos permanecesse completamente isolada das mudanças ao redor. E o que se vê no visual dos personagens a partir de Super é completamente coerente com essa direção estética. Existe ainda um terceiro fator que ajuda a fechar esse quadro, e ele talvez seja o mais determinante de todos porque não tem a ver com arte nem com cultura, tem a ver com dinheiro e com escala. Quando Dragon Ball Z estava sendo exibido originalmente entre 1989 e 1996, era um mangá de grande sucesso adaptado para anime, com médias de audiência no Japão superiores a 20% em alguns momentos. Um fenômeno enorme para os padrões da época. Mas ainda era, acima de tudo, uma obra em publicação, com um público relativamente definido. Dragon Ball hoje é outra coisa. É uma das marcas mais valiosas da cultura pop japonesa, com filmes, jogos, brinquedos, colecionáveis, parques temáticos, campanhas publicitárias globais e licenciamentos em dezenas de países. O público deixou de ser composto apenas pelos fãs que cresceram com Goku. Dragon Ball Super precisou conversar ao mesmo tempo com crianças que estão descobrindo a obra agora, adultos que acompanham há décadas e consumidores espalhados por contextos culturais completamente diferentes. Essa mudança de escala tem implicações diretas e concretas no produto. Dragon Ball Super estreou numa faixa dominical pela manhã no Japão, tradicionalmente voltada para toda a família, enquanto Dragon Ball Z foi exibido em horários noturnos durante boa parte da sua transmissão original. Isso ajuda a explicar o tom mais leve, menos violência gráfica, menos sangue, e naturalmente aparece também na estética dos personagens. Do ponto de vista de design de marca, personagens com traço mais limpo e formas mais simples são mais fáceis de reproduzir em jogos, brinquedos, campanhas de marketing e animações produzidas por equipes diferentes em países diferentes.
Um traço mais simplificado reduz inconsistências entre diferentes equipes de animação e torna a identidade visual mais uniforme em qualquer plataforma ou produto. Isso não é uma decisão artística, é uma decisão empresarial. E quando uma franquia atinge a escala que Dragon Ball atingiu, decisões empresariais inevitavelmente influenciam decisões de design. Comenta aqui qual saga você acha que teve os personagens com melhor presença visual. E se acha que Dragon Ball ainda consegue recuperar isso com o novo anime chegando em outubro. A conclusão que esse percurso todo aponta é que a mudança visual de Dragon Ball não foi uma decisão única tomada por uma pessoa em um momento específico. Foi o resultado acumulado de pelo menos 3 transformações acontecendo ao mesmo tempo. A própria narrativa da saga descartando músculos exagerados como símbolo de poder ainda nos anos 90, a transição do traço artesanal para o digital que suavizou a aparência de todos os personagens, e a transformação da franquia de obra em publicação para marca global com público ampliado e demandas comerciais muito maiores. Cada um desses fatores sozinho talvez não fosse suficiente para produzir a diferença que qualquer fã de Z consegue identificar ao comparar as duas eras lado a lado. Juntos, eles explicam bastante bem por que o Trunks que sobreviveu anos num futuro apocalíptico chegou em Super parecendo que nunca havia levantado nada mais pesado do que uma xícara de chá.